Estamos aqui mais uma vez para as nossas videoaulas da semana. E de novo, nós vamos dar as orientações para vocês. Se for totalmente indispensável que alguém da sua família saia de casa, não se esqueça da máscara de proteção, de usar álcool gel e lavar muito bem as mãos, porque isso vai proteger a saúde da sua família e a sua saúde também. Então, antes de começar a videoaula, nós vamos dar algumas orientações para as turmas. Uma orientação é que, até esse momento, as nossas avaliações, elas foram feitas baseadas nos assuntos que nós tínhamos começado em sala de aula. Então, por isso que lá no início das nossas avaliações estava lá uma orientação, de acordo com os estudos que nós tínhamos realizado em sala de aula. A partir de agora, como nós terminamos os capítulos e as unidades que foram começadas em sala de aula, e agora vamos só conversar sobre as videoaulas, sobre as unidades que foram dadas como videoaula, então os vídeos também poderão ser utilizados, as imagens dos vídeos, dos comentários dos vídeos também poderão ser utilizados nas avaliações. Então, as avaliações serão sobre as videoaulas, os assuntos que eu comentei no vídeo e também os capítulos dos livros de vocês. Então, sexto ano, acompanhe a videoaula no capítulo 5. No capítulo 5, nós vamos falar do Egito Antigo. Então, o título desse capítulo é Egito Antigo, terra de camponeses e faraós. Então, sexto ano, capítulo 5, primeira parte. Nós vamos dividir esse capítulo, porque os assuntos sobre o Egito são muito ricos, muito vastos, então é preciso que a gente faça vídeos dividindo o capítulo do Egito. No sétimo ano, nós vamos continuar o capítulo da reforma religiosa, e nesse momento nós vamos falar da contra-reforma. Então, capítulo 10, nós já tínhamos falado sobre as reformas religiosas, e agora nós vamos falar sobre a contra-reforma ou reforma católica. Então, sétimo ano, continuamos no capítulo 10, na terceira parte do capítulo 10. Oitavo ano, nós vamos falar sobre o nascimento dos Estados Unidos. No oitavo ano, nós tínhamos falado já com vocês em sala de aula do capítulo 6, que foi um trabalho que nós fizemos, onde nós pedimos um trabalho dividido em grupos dos jacobinos, os gerondinos e os pântanos. Então, esse capítulo já foi estudado em sala de aula. O capítulo 7 também, vocês apresentaram trabalhos sobre o governo de Napoleão Bonaparte. Então, agora, nós iremos para o capítulo 8, que é o nascimento dos Estados Unidos. E o nono ano, nós vamos agora começar um capítulo novo, que é o capítulo 9. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar o capitalismo e o socialismo. Vamos trabalhar com esses conceitos sobre o capitalismo e o socialismo. Na primeira aula, nós vamos falar sobre o capitalismo e as fases do capitalismo. E depois, nas aulas seguintes, nós vamos terminar o capitalismo e entrarmos, então, no conceito de socialismo. E não se esqueça de proteger a sua saúde. E também nós estamos mandando para vocês essa semana um checklist. É uma lista com todas as orientações de todas as aulas que já foram dadas até agora. Então, você vai ver nessa lista que tem a data da videoaula, o assunto da videoaula e a atividade de cada videoaula, de cada dia de aula que nós tivemos até agora. As aulas que foram feitas depois que as aulas foram cessadas, durante esse recesso das aulas. Então, você vai acompanhar nessa lista tudo o que você precisa, porque assim que nós retornarmos às aulas, nós vamos conferir essa lista e também os pontos. Lá você vai observar que tem o assunto, a atividade que você precisa fazer e quantos pontos essa atividade vai valer, vai ser avaliada, quantos pontos serão avaliados em cada uma das aulas. Então, acompanhe a lista, mantenha seu caderno em ordem, porque assim que nós retornarmos, nós estaremos verificando a lista e quantos pontos, qual a sua avaliação dos trabalhos executados. Até a próxima videoaula.
A nossa aula de hoje será no capítulo 8, o nascimento dos Estados Unidos. Eu coloquei durante esse vídeo alguns esquemas para vocês verem como que surgiu, alguns esquemas de como se deu o processo de surgimento, de nascimento dos Estados Unidos, a formação, como se deu a formação das 13 colônias, como se deu a Guerra dos 7 Anos. Então, ao longo do vídeo, vocês vão ver alguns esquemas com esses pontos principais de cada evento que aconteceu. O capítulo 8 diz assim: com uma área de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, dividida em 48 estados e um Distrito Federal, os Estados Unidos são atualmente um dos países mais importantes que existem. Além de gerir a maior economia do mundo, o governo norte-americano tem o maior poderio bélico do planeta, o que torna o país peça central na manutenção da ordem mundial sobre a qual vivemos. No entanto, nem sempre foi assim. Formado por meio da reunião de 13 colônias inglesas da América do Norte, os Estados Unidos começaram sua ascensão com a sua independência, que marcou o nascimento da primeira nação do continente americano. Aqui nós podemos ver como se deu o ponto principal dessa formação da primeira nação do continente americano, o primeiro país a se tornar independente, no continente americano. Aqui nós podemos ver as 13 colônias inglesas na América do Norte. Nós vemos no mapa as 13 colônias, que nelas nós vamos ver que se desenvolveram tipos muito distintos de colonização. O comércio entre as colônias do sul e a burguesia britânica foi acentuado. Os gêneros agrícolas coloniais eram revendidos pela burguesia ao mercado consumidor europeu, e os colonos importavam os produtos manufaturados da Inglaterra. As colônias do norte e do centro tinham relativa autonomia comercial e administrativa em relação à metrópole. Nelas eram produzidos artigos manufaturados comercializados com as Antilhas e a África. Assim, formou-se nessas colônias um grupo social que acumulou capital, investindo em seus negócios, o que propiciou o desenvolvimento colonial. Além disso, os colonos tomavam decisões relativas à administração pública sem consultar o governo inglês. A Guerra dos 7 Anos. Entre 1756, como nós podemos ver na imagem, entre 1756 e 1763, na Guerra dos 7 Anos, França e Inglaterra disputaram áreas de exploração colonial na América do Norte. O conflito ele assumiu proporções internacionais. Os franceses eles vão receber apoio da Áustria, enquanto os ingleses vão receber apoio de Portugal e da Prússia. Para impedir o avanço dos ingleses sobre os territórios a oeste das 13 colônias, os franceses reuniram algumas nações indígenas e construíram diversos fortes, desde o rio São Lourenço, ao norte, até o rio Mississippi, que fica ao sul. Como a França foi derrotada nessa guerra, ela perdeu parte do Canadá para a Inglaterra e a Louisiana para a Espanha, além de algumas ilhas das Antilhas e também entrepostos comerciais que ela mantinha na Índia. Do outro lado, foi favorecida a expansão. Os ingleses conseguiram se expandir e os colonos das 13 colônias e de colonos, que eram das 13 colônias, que aí aproveitaram esse momento para também expandir o seu domínio a oeste da América do Norte. Essa primeira parte, nós vamos parar aqui na Guerra dos 7 Anos. E nessa primeira parte, vocês vão checar lá no checklist de vocês todas as atividades que já foram cobradas, já foram colocadas nas videoaulas. Entre elas, vocês vão colocar essas atividades dessa videoaula
que será na página 93, os exercícios do livro, as atividades da página 93.